filho ou filha que cuidou do pai ou da mãe nos últimos dias de sua vida tem direito a alguma benesse, a herança maior, alguma restituição? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD, chefe de fiscalização desse imposto no estado de São Paulo, e hoje vamos responder objetivamente a essas questões que muitas vezes estão aí no íntimo dos herdeiros. Às vezes uma pessoa que ainda não virou herdeira, mas sabe, né, esse é o caminho natural das coisas. E também de seus patronos, de seus advogados, quando estão diante de um herdeiro que às vezes teve essa incumbência sozinho, seja por opção ou não, e aí querem responder essas perguntas para tomar o melhor direcionamento, tá? De estratégia. Vamos lá. Em regra, não. Tá, pessoal? A regra é não. Por quê? Quando a gente olha para a sucessão, como ela está prevista lá no nosso Código Civil, a gente tem regras específicas e não há um regramento para isso. É simples assim, tá? Quando uma pessoa morre, nós temos duas opções de sucessão, digamos assim. A testamentária e a legítima. A testamentária é quando a gente tem uma disposição de última vontade. A legítima é quando a gente não tem. Então a gente olha única e exclusivamente para a regra de distribuição de quinhões que está na lei, lá, principalmente no artigo 1829, né, que é o coração desse regramento da sucessão legítima, mas óbvio, né, muitos outros artigos são importantes nesse contexto. Então, quando a gente olha para essa sucessão que em regra é legítima, porque, né, não temos uma cultura de realizar testamento, de disposição de última vontade, quando a gente olha para isso, o que a gente tem em regra? Não foi deixado nada. Então, isso poderia ser resolvido se por meio de um testamento. Isso muitas vezes acontece com pessoas que às vezes não deixam filhos, né, e acabam se aproximando de um sobrinho. Isso acontece com uma frequência razoável, e aí vai e deixa tudo para o sobrinho, porque aí quando você, né, aí já é um outro regramento, né, quando você não tem ascendente, descendente, cônjuge, você pode dispor de todo o seu patrimônio. Então, às vezes a gente vê isso. Você tem um testamento que é deixar tudo para uma pessoa só, e naturalmente a pessoa que cuidou daquela nos seus últimos momentos, tá? Então, quando a gente olha para esse regramento de sucessão legítima, não tem nada lá sobre esse tipo de restituição, esse tipo de diferenciação. Não existe, tá? E aqui eu vou colocar um caminho que ele é muito mais preventivo do que depois eu tentar alguma coisa para o herdeiro que fez isso, isso e aquilo. Então aqui, muitos colegas vão chegar a esse ponto aqui pensando, isso realmente eu não tenho oportunidade de fazer, já aconteceu, não tenho que fazer mais. Agora, para os colegas que estão aqui, advogados, que eventualmente vão estar diante de casos assim, vai o alerta para que isso seja possível, certo? Como é que isso pode acontecer? Vamos olhar agora para o regramento, para o Código Civil como um todo, certo? Não estou falando de relação de herança aqui, não estou falando de direito sucessório. Se você tem um filho que ele é credor do espólio, a figura muda. Entende? A figura muda totalmente. Um caso, por exemplo, de um dos nossos mentorados, em que um amigo da família emprestou dinheiro para ajudar no tratamento, era Covid na época, e a pessoa veio a óbito. E a família reconhecia, não houve formalização, olha o perigo. Tá? Era um montante considerável, não sei se acho que 400 mil, meio milhão, alguma coisa assim. Não houve formalização disso, mas a família reconhecia essa dívida. Então, fácil de resolver. Tá? Agora, quando você tem um filho que está gastando sozinho com o pai, com a mãe, qual é a forma de proteger esse filho? Registrar esses gastos no sentido de que esse filho vai passar a ser credor. Então, assim, em termos familiares, em termos éticos e morais, pode soar estranho, né? Nossa, o filho vai estar cobrando. Não é cobrando. Ele vai estar cuidando do pai como se nada estivesse acontecendo. Mas se a gente formalizar isso como dívida, a situação muda. Certo? A situação muda. Então, assim,
vamos ao mundo real também, né? Não vai dar para formalizar tudo, a gente sabe disso, não vai dar para formalizar tudo. Mas gastos mais significativos, ou gastos perante situações específicas, gastos hospitalares que seja, gastos com internação, com terapias, enfim, tudo isso, se for devidamente pensado, devidamente registrado, depois no âmbito de um inventário, não estou dizendo que esse inventário vai ser fácil, porque aí se a gente está chegando nesse ponto é porque os outros herdeiros provavelmente, né, não estão nem aí para esse outro irmão, vai ser um cabo de guerra, mas passamos a ter um desenho baseado na legislação civil para que isso venha a ser solucionado. Tá? Porque, não, eu cuidei. Não, o meu pai me devia X. Certo? Meu pai me devia X. Isso pode ser solucionado de forma muito tranquila. Muito tranquila. É o filho que está bancando isso? Faz um contrato de mútuo. Transfere o dinheiro desse filho para a conta dessa pessoa para que ela faça o gasto. Um contrato de mútuo, não tem intenção lucrativa, está transferindo dinheiro para o pai, a saúde desse pai, dessa mãe vai continuar sendo tratada do mesmo jeito que seria antes, só que quando acontecer esse óbito, olha, eu tenho, o espólio me deve isso aqui, ó. Aí muda totalmente de figura. Totalmente de figura. Certo? Então, essa formalização, ela precisa ser pensada, claro, não vou ficar aqui entrando em detalhes menores, não é o nosso objetivo aqui, mas a minha reflexão você como profissional, saia do direito sucessório e venha para o contrato. Esqueça que é pai e mãe, esqueça que é pai e filho, que é mãe e filho. É um terceiro emprestando dinheiro para outra pessoa tratar da sua saúde. Mudou de figura, certo? Esse terceiro pode, né? Óbvio, não podemos abusar, né? Então tem que estar tudo redondinho, tem que ser os gastos, tudo isso pode ser contestado depois, né? Isso aqui pode ser objeto de muito litígio, tá? Então, esses gastos precisam ser razoáveis, todas as questões que entram normalmente, né, numa discussão sobre contratos entre partes, ainda mais envolvendo ascendente e descendente, enfim, isso precisa ser pensado com carinho, e por isso que eu falo sair do sucessório, né, à luz principalmente do direito das obrigações aí, para que quando ocorrer esse falecimento, essas dívidas elas foram devidamente constituídas. Aí quando eu tenho, é o que eu falei no começo, quando eu tenho dívidas constituídas, eu posso chegar perante o espólio e falar assim, olha, o espólio me deve X. Aí eu não estou falando de pagamento de um quinhão diferenciado, eu estou falando de pagar um credor, certo? Se você chegou até aqui, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, clica no joinha, ajuda bastante a gente, se inscreve também no canal para que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, sempre vídeos práticos, trazendo situações práticas que as pessoas estão buscando entender por aí, tá? Se você tem dúvidas, principalmente, né, o profissional que atua na área, que tem dúvidas, que quer conversar sobre questões ligadas a inventário, ligadas ao nosso imposto ITCMD também, aqui embaixo tem um link que você consegue falar diretamente comigo. Tá? É só você clicar, seguir os passos e a gente vai estar conversando em breve e sanando dúvidas para que os corações sejam devidamente aquietados. Tá? Muito obrigado por você que esteve até aqui. Te convido também para me seguir no Instagram, jonatas.albino_ no final. Lá eu falo sobre temas da área de inventários, tributação, planejamento sucessório todos os dias. Tá? Um abraço e até a próxima.